recebi o ordenado dia 31 e no dia 1 de manhã não tinha ordenado, porque meti-me que eu tinha o vício, que era mesmo um vício, de apostar em over ou under em termos de ponto por período na NBA. Viva pessoal, bem-vindos ao Streets of Betting, fala-vos Miguel Ribeiro e hoje temos aqui um episódio especial, um bocadinho mais denso do que o normal. Um episódio que, vou-vos ser sincero, me custou muito a fazer. Quem acompanha ou quem tem acompanhado os episódios sabe perfeitamente que tem saído mais ou menos um episódio por semana. Este já vamos entrar nas 2 semanas, foi alguma coisa que nos obrigou aqui, me obrigou aqui muito a pensar muito sobre isto. E os verdadeiros vencedores é um episódio em tributo àqueles que para mim são os verdadeiros vencedores. São os vencedores da vida, são os vencedores porque conseguiram de alguma maneira ultrapassar as dificuldades, mas sobretudo são os vencedores porque acabam por ser o elo mais fraco de toda uma indústria que, como nós vimos no episódio anterior, é fria, é mecânica e, portanto, a diferença entre os homens às vezes faz-se em pequenas coisas, pequenos pormenores. A vida condiciona-nos da maneira como nós nascemos, o background familiar que nós temos, condiciona-nos um episódio fortuito que nos possa ter de alguma maneira deixado em piores lençóis do ponto de vista financeiro, emocional, e com base em muita coisa que nos pode acontecer. Há situações que são dramáticas e aqui alguns relatos que eu vou deixar neste episódio podem deixar-vos os mais sensíveis um bocado incomodados. Foi muito difícil selecionar os trechos para partilharmos aqui, mas é um alerta que eu quero deixar a toda a comunidade que nos vai acompanhando, é que esta realidade existe, esta realidade está mais perto de nós do que nós podemos entender. E se vocês souberem quem está a passar por isto, se vocês estiverem a passar por algo disto, não hesitem em entrar em contacto comigo. Podemos conversar, podemos falar um bocado ao telefone, podemos trocar uns e-mails, podemos fazer aquilo que vocês precisarem para que no fundo vos possa ajudar e vos possam tentar arranjar a maneira de que algumas das coisas que vocês vão ouvir não vos aconteçam, se não é que vos aconteceram já. E sem mais demoras, vamos passar aqui a alguns testemunhos e vamos ver que isto não está assim tão longe da porta, anda aí mesmo ao nosso lado. E pronto, espero não ter que passar por outro episódio destes, e a seguir, quando acabarmos de ouvir estes testemunhos, haverá uma pequena nota minha relativamente ao que foi falado, e a partir dali vamos entrar em discussão pura e dura do que é que se faz no ecossistema, caso a caso, ponto a ponto, para alguns tomarem notas, e vamos chegar ao final desta série, espero eu, todos mais ricos. Para já, sem mais demoras, aqui ficam os testemunhos em primeira pessoa. Streets of Betting é um podcast patrocinado pela BetaPro, uma plataforma profissional para apostadores profissionais. O conteúdo deste programa é educacional e destina-se a maiores de 18 anos. Se tem ou teve problemas com o jogo, procure ajuda com um profissional. E vamos falar agora com o nosso convidado de hoje, o António. António, muito obrigado por estares aqui.
É um prazer poder receber alguém que passou por aquilo que tu passaste neste espaço, e deixa-me dizer-te que o título deste programa hoje vai ser Os Verdadeiros Vencedores, porque não só é um tributo, como um grito de alerta que eu quero aqui deixar, e deixar o espaço aberto para quem quiser ou sentir que precisa de ajuda, entrar em contacto connosco. E portanto vamos falar então sobre aquele lado mais escuro e mais desconhecido do gambling. Vou começar já com a primeira pergunta, e é basicamente: qual foi a altura, ou se tu te lembras, quando fizeste a tua primeira aposta? Boa tarde, obrigado. A primeira aposta que eu fiz foi por volta de 2009, mais ou menos, ou seja, há 2 anos atrás. Foi numa altura em que eu descobri as casas de apostas, descobri o jogo online e, como sempre liguei muito a futebol, decidi experimentar, porque, como os anúncios dizem, é tão fácil ganhar dinheiro sentado no sofá, que resolvi experimentar porque me fazia falta de dinheiro nessa altura. E como é que foi? Descreve-nos esses primeiros tempos aí, porque na altura também, em 2009, era se calhar mais fácil, não sei, algumas coisas, mas na altura em Portugal, presumo que estivesses em Portugal, havia muita coisa, não é? Havia muita casa de apostas, o mercado estava desregulado. Fala-nos um bocadinho ali do ecossistema nessa altura. Era uma coisa muito fácil, não é? Ainda existia casas que atualmente não trabalham em Portugal, como a 365, a Betfair, e era fácil, não é? Conseguir meter dinheiro na conta, na 365, na Betfair, na casa que fosse, e estava a ver o jogo e gostava daquilo que me apetecia, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de noção do que estava a fazer, sinceramente. Dá-me um exemplo. Era fácil. Eu não sei na altura se havia já as carteiras eletrónicas, se já estavam a funcionar com essas casas em Portugal ou não, mas como é que se fazia? Tu estás sozinho? Isto foi um processo que começou sozinho? Começou com amigos? Como é que vocês faziam? Descreve-me aí um dia. Eu sei que isto para ti é uma coisa mais complicada, deve trazer muitas memórias, mas o que puderes partilhar. Não, era muito fácil, bastava tirar como continua a acontecer, apesar de haver agora as carteiras eletrónicas. Nessa altura não consigo precisar se existiam já carteiras eletrónicas ou não, porque também não tinha conhecimento de carteiras eletrónicas. A situação tirava uma referência multibanco e, através do telemóvel, uma caixa multibanco, carregava a minha conta em qualquer altura, em qualquer hora do dia ou da noite, e pronto, e era muito fácil de apostar, devido a uma situação que passei na minha vida, que foi um divórcio, e se calhar tentei encontrar um escape ali, mas que não me trouxe nada de bom nessa altura. Hoje temos um ecossistema em Portugal, que temos um mercado regulado, ou seja, nas apostas nós temos um mercado regulado que na altura não existia. Tu achas que o facto de termos um mercado regulado trouxe alguma vantagem ou alguma defesa para pessoas que passaram pelo que tu passaste? Sendo sincero, acho que continua tudo igual, mesmo com o mercado regulado, porque continua a ser tão fácil tirar uma referência multibanco. Atualmente, ainda mais porque toda a gente normalmente tem conta online, tem as aplicações no telemóvel, cada vez é mais fácil, a qualquer hora do dia ou a qualquer hora, na minha opinião, a qualquer hora do dia ou a qualquer hora da noite, tu fazes um depósito, apesar de teres dinheiro até ao fim do mês ou não teres, numa casa de apostas regulada, porque és tu que põe os limites, se quiseres semanais ou mensais, aí a qualquer altura também os retiras, assim como tu recorres ao SRJ para pedir para te excluírem de qualquer tipo de casa e qualquer tipo de booking, né? E a qualquer dia, passado 15 dias, pedis para te retirarem, eles facilmente te retiram, não te fazem qualquer pergunta, não falas com ninguém para eles te voltarem a retirar. E eu estou-te a falar isto porque tenho conhecimento próprio.
Sim, eu cheguei a mandar um mail a pedir para a CRJ me retirar de todas as casas para não me deixarem fazer mais logins e passado um mês mandei para lá um mail e eles retiraram, ninguém me contactou, ninguém falou comigo, nada. Retiraram, mandaram uma folha que eu enviei para as casas reguladas e a partir desse momento libertaram as contas novamente. Pá, isso é brutal, eu não tinha essa noção. Sabes que eu tive uma pessoa da minha família que teve problemas com jogo, não foi com apostas, foi com raspadinhas. Uma coisa que eu não sei se no Brasil existe ou não, mas em Portugal toda a gente sabe o que são as raspadinhas. E eu achei, foi uma coisa porque recebia a reforma e basicamente ia destruir a reforma em poucos dias com as raspadinhas, e eu achei sempre surreal como é que não há controle nenhum sobre aquele jogo, o jogo da Santa Casa da Misericórdia, jogo legalizado, e as pessoas, desde que estejam aparentemente sóbrias ou não tenham qualquer tipo de deficiência muito aparente, podem chegar lá e comprar as que quiserem, gastar o dinheiro que quiserem, que não há o mínimo controle. E eu sempre achei isso chocante. Mas eu vou-te pedir desculpa, mas eu vou querer aprofundar um bocadinho mais o tema das apostas, porque é por isso que estamos aqui, é o tema do podcast, embora jogo em geral, e queria saber se tu te lembras qual foi a maior aposta ou qual foi o maior valor que tu perdeste numa única vez, ou num dia, ou numa aposta, ou uma daquelas que tenha sido aquelas em que tu dizia, eu estou aqui com um problema, isto não, eu preciso de me controlar. Posso dizer que numa noite a ver os jogos da NBA, foi a partir daí que eu tive que falar com pessoas da minha família para me ajudarem nesse mês. Recebi o ordenado dia 31 e no dia 1 de manhã não tinha ordenado, porque meti-me que eu tinha o vício, que era mesmo vício, de apostar em over ou under em termos de ponto por período na NBA. E aquilo meti dinheiro, a primeira bateu, a seguir voltei a fazer all-in, bateu outra vez, a terceira perdi, e depois descontrolei-me de tal maneira que nessa noite carreguei o ordenado todo. O outro dia de manhã tive que falar com essas pessoas da minha família para me ajudar. Pois, e felizmente estamos aqui, felizmente tudo correu bem. E o que é que tu hoje, que passaram muitos anos olhando para trás, ou melhor, sem querer falar em nomes, sem querer falar, tu acreditas que uma pessoa que passou por aquilo que tu passaste consegue chegar a uma situação em que consegue jogar saudavelmente do ponto de vista lúdico, ou achas que o melhor é mesmo afastar-se de vez e não jogar? E se calhar vai depender um bocadinho de pessoa para pessoa, é o que me dirás, mas quem passa por um processo tão profundo como aquele que tu passaste, certamente tem aqui alguma coisa que pode querer deixar a outros. E o que é que tu queres deixar? Que testemunho? Com as apostas e o jogo se calhar não é assim tão fácil como querem vender, que acho que as pessoas que trabalham neste mundo devem ter mais noção daquilo que dizem, e que uma pessoa quando tenta buscar informação e procurar como é que eu tenho de dizer isto? Procurar o caminho certo, para já tem que ter força de vontade. Para além de ter força de vontade, se calhar antes de embarcar no barco tem que tentar ter certeza que ali não são só mais uns, que como é que eu ia dizer isto? É uma coisa diferente, ou seja, estão ali porque querem mesmo ajudar sem qualquer interesse secundário ou por baixo da mesa. Não sei se me consegui explicar muito bem, mas é aquilo que eu penso. Eu acho que entendi o que disseste, e o que quiseste dizer, acho que entendi,
mas vou fazer-te a pergunta de outra maneira, porque aquilo que eu queria explorar era basicamente outra coisa, e eu vou-te dar um insight daquilo que eu acho. Eu acho que nós quando trazemos para jogo as apostas, o desporto, as apostas desportivas, nós não trazemos só aquilo que a gente sabe do desporto, de futebol, nós trazemos aquilo um bocadinho que somos, a nossa mentalidade, aquilo que nós aprendemos, trazemos um equipamento connosco que chegamos ali e despejamos. E com base nisso vamos ser melhores ou piores, ou teremos necessariamente que adotar outro tipo de técnicas e outro tipo de estruturas. Eu acho que é esse um bocado o propósito do Streets of Betting, pelo menos nesta primeira season, que é falarmos um bocadinho de tudo aquilo que existe no ecossistema para percebermos como é que podemos, de alguma maneira, retirar uma parte do dinheiro do ecossistema. E aquilo que eu te queria perguntar era, uma pessoa como tu teve uma abordagem como Panther, em live, com casas desreguladas na NBA, mas tu tens características próprias, pessoais, que se calhar hoje, com 12 anos passados sobre aquele período mais conturbado, consegues olhar para isto e consegues dizer, eu se tivesse tido outra abordagem mais cautelosa, eu se tivesse feito as coisas de outra maneira, eu teria provavelmente, não me teria enterrado tanto, ou teria feito as coisas de outra maneira. E a minha pergunta é, se tu consegues hoje, olhando para trás, dizer assim, eu consegui aprender e de alguma maneira eu não me assusto, eu consigo apostar, eu consigo ter uma relação saudável com isto agora, eu devia ter tido outra abordagem na altura, ou então não, eu provavelmente nunca devia ter mexido nisto, devia ter trabalhado noutras coisas e no fundo era basicamente isso, porque esse testemunho vai permitir que algumas pessoas se identifiquem com aquilo que tu passaste e que possam procurar perceber o que está a passar com elas. Basicamente é aquela conversa que a gente ouve sempre em todo lado, né? Não é as apostas que vão pagar as minhas despesas. Eu não posso vir para as apostas, aliás deixei de ir para as apostas ou de apostar a pensar que ia ser as apostas que me iam pagar as minhas despesas ao final do mês, não é? Na outra altura eu pensava que, como era tão fácil, como vendiam que era tão fácil, que me ia pagar as apostas, que me ia pagar as minhas despesas ao final do mês. Se calhar foi esse o meu erro, né? Que é um erro que eu atualmente já não cometo, que já percebi que isto não é assim tão fácil, dá trabalho, há meses que são bons, há meses que são maus, e que não, desculpa aquilo que eu vou dizer, por melhores que sejam, ninguém acerta sempre. Olha uma coisa, António, e para terminarmos, porque eu acho que estas durações são o que são e não quero estar aqui com muita extensão deste processo. Se tu tivesses que deixar aqui um alerta para quem ouvir isto e se identificar com alguma coisa, pedir ajuda, o que é que tu deixavas? Qual era a tua mensagem para depois saberes que vais ser ouvido por centenas de pessoas? Há pessoas boas neste mundo, que há pessoas que estão disponíveis para ajudar os outros, mas tudo parte da vontade e do querer de cada um. E as pessoas que precisam de ajuda não têm que ter vergonha por pedir ajuda, porque pedir ajuda é um mérito, na minha opinião. Muito obrigado, António, por estes 16 minutos deste testemunho intenso e boa sorte para o resto da tua vida. Pois bem, eu para falar de jogo tenho que falar de como é que todo o percurso iniciou. Eu fazia 18 anos e a minha avó, que era uma jogadora nata, um dos presentes que me deu foi uma ficha de 100 contos, hoje em dia são 500 euros, do Casino de Estoril, e um maço de tabaco. Ou seja, logo 2 vícios que eu antes não tinha e que também na altura não os iria ter, mas que despoltaram depois em mim ao longo dos anos várias adições cruzadas essas que
Posso dizer que foram as drogas, o sexo fácil, com prostitutas, o jogo, e esse foi o meu percurso. Antes dos 18 anos nunca tinha jogado, nem totobolas, nem totogolfes, nem Euromilhões ainda não havia. Não era jogador, o meu pai comprava a loteria uma vez por semana, por graça. E eu desde os 18 anos que acho que um dia não vai ser o Euromilhões. Tenho sempre esse pensamento. A minha avó era uma jogadora nata, era uma jogadora que perdeu muito dinheiro no jogo. Inclusive a minha avó construiu um império com 2 lojas, 3 lojas. Tinha terrenos em Évora, quintas em Évora, e tinha isso tudo. E acabou a vida internada num lar, com uma demência e sem um tostão, tendo os filhos ajudado ela a passar os últimos anos da vida dela num lar. Foi uma vida em que eu assistia muita coisa, assistia a minha avó a ganhar muito dinheiro, assistia a minha avó a perder muito dinheiro no casino, assistia a minha avó a pedir dinheiro aos maleiros e a dar cheques, assistia a minha avó a recuperar esses cheques e depois cortá-los quando chegava a casa para inscrever no canhoto, que os cheques tinham canhotos. Inclusive com 18 anos fui chamada à polícia judiciária porque a minha avó fez uma acusação sobre mim em que dizia que eu tinha roubado as pratas e as lojas da Vista Alegre de casa, o que era completamente mentira, e o que depois veio a verificar foi que ela sim, com todas as coisas que já tinha perdido, também vendeu essas coisas para jogar, com 2 senhoras que também jogavam no casino e que se aproveitaram da benevolência dela, e venderam as pratas e venderam as lojas da Vista Alegre, e a minha avó perdeu quase tudo. Eu posso dizer que mais ou menos aí até aos, não sei, mas nas edições cruzadas, assim, Euromilhões e Totolotos fazia sempre, Totobola fazia por graça, e depois, talvez em 2010, tenha começado a jogar em sites de apostas, em casas clandestinas. Não posso esquecer, no entanto, que jogava bingo. Bingo, que é o vício mais estúpido que foi criado à face da terra, porque eu era capaz de estar 12 horas sentado numa sala de bingo e a perder, e sempre achar que me ia sair o próximo bingo, e o próximo bingo já não dava para recuperar o dinheiro perdido. Inclusive o meu pai apanhou-me uma lista de dívidas quando eu tinha cerca de 25, 26 anos, de dívidas que eu já tinha criado pelo bingo. Depois do bingo vieram as drogas, nas quais me afundei algumas vezes, embora tenha entrado sempre em recuperação, e por isso é que estou vivo, graças a Deus. E mesmo tendo tido um infarto já, tendo estado 3 minutos morto, tendo estado à beira da morte, mesmo tendo 2 filhas, são coisas que são muito difíceis de parar, são coisas que são muito difíceis de... Nós achamos que no jogo recuperamos sempre aquilo que estamos a perder. Eu ainda por cima não tenho um tipo de jogar específico, aposto muito em gols, posso dizer apostava, porque hoje em dia não tenho feito muito isso, mas a minha baliza são os golos, apostar em golos, e depois vejo e revejo os jogos, e vejo e revejo os lances que as bolas não entraram, e é sempre uma frustração enorme que carrego. E o pior de tudo é quando se junta a adição ao jogo e a adição às drogas, porque muitas vezes vamos ao jogo tentar buscar recursos para as drogas, e isso faz com que a nossa cabeça entre totalmente em loop. Isso faz com que muitas vezes deixemos as fichas todas no jogo à procura de tirar proveitos para poder consumir, e o desespero chega a tanto que, perdendo o jogo, depois tem que se pedir dinheiro emprestado para colmatar a ausência de dinheiro para as drogas. E depois é uma roda viva de empréstimos, não é? E isso aconteceu-me várias vezes, e sempre que o fiz nunca tive proveitos, porque quando se começa a jogar em desespero e quando se começa a fazer apostas em empates no basquete, em empates no hóquei, já não estamos a jogar com cabeça, já estamos a jogar por vício, a jogar para querer ter alguns dividendos. E eu sempre disse uma coisa, ganhar numa mesa de jogo, num casino, por exemplo, as sensações que se tem a ganhar e a perder são exatamente as sensações que as drogas nos provocam. Quando se ganha é a euforia da cocaína,
e quando se perde é o down e a depressão da heroína. São sentimentos muito semelhantes, são vivências e experiências bastante iguais, tanto na mesa de jogo como no consumo de drogas. E por isso é que o jogo é cada vez mais uma adição, e é por isso que cada vez mais existem pessoas em centros de tratamento que antigamente seriam só para aditos às drogas, que são os aditos ao jogo, porque embora o jogo seja muito menos recriminado pela sociedade, porque não é uma coisa tão vista, e o jogador acaba por ser um ser escondido, e que tenta esconder o seu vício e que tenta não mostrar às pessoas aquilo que está a perder, é muito menos condenável. Não há a má cara da droga, não há ressaca, não há o acabar a viver na rua, embora eu possa dizer que a minha avó acabou num lar porque graças a Deus teve ajuda, porque aquilo foi um descambar durante anos e anos a fio que eu presenciei, e é uma loucura, e eu admiro muito aquelas pessoas que conseguem fazer tudo doseadamente e com cabeça. Admiro o jogador que consegue estudar e apostar naquilo que estudou e não em outras coisas que surgem nas apostas online, live, em resultados inesperados, e é isto. E é assim, com estes testemunhos que vamos terminar o episódio de hoje. Quero dizer, não quero falar muito, acho que é preciso escutarmos os testemunhos destes homens com H grande e perceber que a adição é uma perturbação e que de forma involuntária vai determinar comportamentos, e esta perturbação acompanha as pessoas durante a vida. Isto não quer dizer que não tenha tratamento, que não possamos ser felizes, mas temos que viver com esta perturbação. Isto afeta a motivação, afeta comportamentos, e por isso, assim como não podia deixar de o fazer, eu queria falar dos verdadeiros vencedores neste programa, porque acho que infelizmente há por aí muitos vencedores, e espero que isto também vos motive, no fundo é para vocês, a procurarem ajuda se assim o necessitarem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que estejam. É um prazer estar com vocês. Até o próximo episódio.